Olá pessoal, chegamos no vídeo para falar sobre combinação com repetição, que é um dos tipos aqui de análise combinatória, dessa série toda que a gente está falando sobre análise combinatória, ok? Como de costume, a gente não vai partir da fórmula, a gente vai partir do conceito e chegar até a fórmula para mostrar que a fórmula não é tão obrigatória. E nesse caso aqui, principalmente, eu acho que a fórmula até pode atrapalhar, porque para saber quem é N e quem é P, às vezes a gente pode se enrolar no problema, tá legal? Esse é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. Então vamos aqui começar pelo exemplo, como a gente tem feito das outras vezes. Eu tenho que escolher 8 pizzas, sendo que eu tenho 3 sabores de pizzas possíveis, né? Calabresa, mussarela e portuguesa. Eu vou escolher uma delas. Como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. Se eu escolho que eu tenho uma de calabresa, poderia pegar uma de mussarela também e pegar aqui 6 de portuguesa. Mas para uma eu também poderia pegar com 2 e 5. Para uma eu poderia pegar com 3 e 4 e assim vai. Aí depois eu teria que fazer para 2, para 3. Então, para cada combinação eu ia ter que gerar aqui as possibilidades para chegar até lá. Não é tão simples usando apenas o que a gente já conhece até agora. Mas tem um jeito de fazer e é isso que a gente vai ver agora. Olha só. O pessoal chama de método da barrinha bolinha ou da barrinha asterisco. Vocês vão ver por quê. Eu tenho aqui calabresa, mussarela e portuguesa, tá? E eu posso escolher, por exemplo, vou até já separar aqui. Eu posso escolher uma de calabresa, 3 mussarela e 4 portuguesas. O que importa é que a soma das pizzas tem que dar 8. Eu posso escolher 3 aqui, uma aqui e continuar com 4 aqui. Assim como posso não pegar nenhuma da calabresa, pegar 4 mussarela e 4 portuguesa. Só para não ficar toda hora pegando 4 aqui, eu vou deixar 5 e 3, tá legal? Então eu poderia pegar qualquer dessas possibilidades aqui, concordam? O que eu vejo de comum aqui? Eu vejo que eu sempre tenho 8 pizzas, né, em cada linha, e eu tenho 2 barras. Olha só que interessante. Se eu pego aqui 8 pizzas e as 2 barrinhas estão aqui, eu estou separando uma calabresa, uma mussarela e 6 portuguesas. Se essa barrinha estiver aqui, já são 3 portuguesas e 4 mussarela. Se eu não quiser pegar nenhuma calabresa, essa primeira barrinha vai estar aqui. Se eu quiser pegar, não quero pegar nenhuma portuguesa, vai estar aqui. Se eu não quero pegar nenhuma de mussarela, essa segunda barrinha vai estar aqui. Então eu tenho sempre 8 pizzas mais 2 barrinhas. Basicamente, se você pensar lá na ideia do anagrama, a gente tem 10 letras, uma palavra com 10 letras, 8 Os e 2 Is, e eu quero saber quantos anagramas eu posso formar. Então a gente pode ir para a fórmula de permutação com repetição. Como é que era a fórmula da permutação com repetição? Eu tenho quantos elementos agora? 8 pizzas mais 2 barrinhas, ou seja, eu tenho 10 elementos, 10 letras dessa palavra, só que eu tenho que tirar as repetições de 8 Os e de 2 Is, ou seja, 8 pizzas e de 2 barrinhas. Como é que faz isso aqui? 10 fatorial, ou seja, as permutações todas possíveis aqui, e depois tiro as repetições. Divide por 8 fatorial, 2 fatorial. 10 vezes 9, vezes 8 fatorial, corta com 8 fatorial, certo? Aqui o 2 fatorial é 2, é a mesma coisa. Aqui dá 1, aqui dá 5. 45 possibilidades diferentes que eu tenho de escolher essas pizzas de acordo com esses sabores, ok? E é isso que a gente chama de combinação com repetição, porque eu estou combinando elas e eu posso repetir 3 de calabresa, posso repetir 5 de portuguesa. Então, como a gente chega nessa fórmula? Essa fórmula de combinação com repetição de N elementos tomados P a P, ou seja, de P sabores, né? É uma das formas de escrever, a outra é N,P. Eu acho melhor isso aqui. Quanto dá isso aqui? Sabendo que isso aqui é equivalente a isso,
O que fica aqui embaixo? Qual é o meu número total de elementos? É o número de pizzas, ou seja, aqui em cima vai ser 10 fatorial, que é o número de pizzas, mais o número de barrinhas. Quanto é o número de barrinhas? Se eu tenho 3 sabores, eu tenho 2 barrinhas para separar. Se eu tiver 10 sabores, eu vou ter 9 barrinhas para separar. Sempre eu vou ter o número de sabores, né, P sabores, menos uma. Então o número de barrinhas vai ser P menos 1. 3 menos 1. Nesse caso aqui. Então aqui é P menos 1 na parte de cima do fatorial. Né? Esse 10 fatorial nada mais é que N mais P menos 1. O número de pizzas mais o número de barrinhas, que é o P menos 1. Dividido pelas repetições. Repetições de pizzas, que são as N pizzas, e repetição dos P menos 1, né? Ou seja, as barrinhas, que estão ali embaixo. P menos 1 fatorial. Olha a fórmula aí. Eu cheguei na fórmula. Mas, cara, para a gente chegar a N, o P é o número de sabores, aqui a gente já pegou o problema, é fácil pensar o que é o que. Mas tem determinados problemas que pode ser enrolado. Então, eu particularmente, minha opinião, tá? Vocês façam como quiser. Em vez de decorar essa fórmula, eu prefiro saber o método da barrinha bolinha. Vamos resolver mais um problema desse? Vamos lá. Olha só. Eu tenho que saber quantos conjuntos de soluções eu tenho para essa equação aqui. Sendo que x, y e z pertencem aos números naturais, né? O primeiro exercício. O segundo pertence aos números naturais, exceto o zero. Como é que a gente faria isso? É difícil, assim, pensar de cara, mas é por combinação com repetição. Como é que a gente faz? Olha só, que interessante esse problema. Poderia ser 1, 1 e 5. Serviria. Assim como poderia ser 5, 1, 1. E vejam que é diferente, porque aqui o x é 5, o y é 1 e o z é 1. Qualquer combinação, inclusive o zero, nesse primeiro exercício. Então, como é que a gente faz? Muito parecido com as pizzas. Eu tenho justamente x, y e z, barrinha, e eu tenho aqui a quantidade, né, que poderia ficar em cada um, de forma que a soma sempre dê 7. 2, 3, 2, 7. Qualquer combinação, inclusive o xc0, por exemplo. É exatamente o problema da pizza. Então, quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou contando com as barrinhas. Então, eu tenho aqui 9 elementos. Que basicamente são as 7, né, a quantidade 7, mais o número de variáveis menos 1. Entendeu? E aí, como é que eu faço? A mesma coisa. Eu tenho uma palavra com 9 letras, ou 9 elementos, né? Isso aqui vai ser combinação e repetição de 7 elementos para 3 variáveis possíveis, tá? Isso aqui vai dar 9 elementos que eu estou fazendo, então o total da palavra são 9 fatorial, ou seja, 7 mais 3 menos 1. Lembra da fórmula? Mesma coisa. E agora eu vou dividir pelas repetições das 2 barrinhas, P menos 1 fatorial, e dividir também pelo número de bolinhas que eu estou colocando aqui, ou seja, 7 fatorial, N fatorial. Então, resolvendo isso aqui, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, sobre 2 vezes 7 fatorial, corta, corta, aqui dá 4, aqui dá 1, 4 vezes 9, 36. Eu tenho 36 formas diferentes, 36 conjuntos de soluções diferentes, considerando o conjunto dos números naturais. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, porém vocês vão ver que depois da dica que eu vou dar, vocês vão tirar de letra. Se você está gostando desse vídeo, curta aí já e deixe seu comentário. Como você faria para esse N asterisco? Eu já vou começar a fazer agora, mas se você quiser, dá uma pausa e tenta resolver. Como é que eu faria? Esse aqui é o número 1, tá? Como é que eu faria agora para o número 2? É a mesma coisa, só que eu não posso nunca deixar a barrinha grudada em um dos extremos. Ou seja, eu nunca posso fazer isso. Eu nunca posso ter um deles sendo 0. Sempre tem que ser 1 pelo menos. O que a gente malandramente pode fazer? A gente dribla as dificuldades.
Olha só. Se em vez de eu pegar o total de 7, eu tirar 3 elementos, deixo esses 3 aqui reservados. Vou até marcar em azul aqui. Reservado. Tá? Para que a reserva? Eu posso agora pegar, se eu tirei 3, eu tenho 4. Eu posso pegar esses 4 e combinar como eu quiser, inclusive deixando 0 aqui. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque ao final eu venho e pego cada um desses e boto aqui. De todas as combinações que a gente já calculou, ao final é só botar esse 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, que eu já vou garantir que eu não vou ter nenhum caso em que eu vou ter 0 naquele valor. É aquele caso das pizzas, se eu quisesse também pelo menos uma de cada sabor e saber quantas combinações possíveis eu poderia, é a mesma coisa. Eu já pego 3, me dá essas 3 pizzas, uma de mussarela, uma de calabresa e uma portuguesa, deixa aqui, eu já peguei elas, e a partir de agora eu vou fazer as combinações possíveis todas. Entendeu? Eu desprezo isso. Então agora quantos são? 1, 2, 3, 4, com mais 2 barrinhas. Então isso aqui vai dar combinação com repetição de 4, contagem, né, de 4 pizzas, ou que seja, né, o que fosse esse 7, para 3 variáveis. Isso aqui vai dar, como é que a gente faz? Total de elementos, 1, 2, 3, 4, com as barrinhas, 5, 6. 6 fatorial sobre número de elementos aqui que estão repetidos, 4 fatorial, número de barrinhas, 2 fatorial. Esse 2 nada mais é que o 3 menos 1, por causa daquilo que eu expliquei. Isso aqui vai dar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2. Cortou, cortou. Aqui simplifica, dá 3, aqui dá 1. 15 possibilidades, 15 conjuntos de soluções que eu terei. Pô, mas aqueles 3 lá ficaram separados? Ficaram, porque agora, para cada uma das possibilidades que foi criada, eu vou colocar um aqui, um aqui, um aqui. Isso não vai alterar a quantidade. Eu só vou, depois, no final, povoar. E aí eu vou garantir que pelo menos um está em cada um deles. Então, deu 15. Vocês entenderam que toda essa sequência sobre análise combinatória foi para mostrar que, ok, a gente pode decorar as fórmulas e algumas até são úteis de vez em quando, como essa, essa e essa, ok? Sem problema nenhum. Mas a gente tem que entender o raciocínio por trás. Porque se a gente entender o raciocínio por trás, tudo isso aqui se torna possível. Com fórmula ou sem fórmula, a gente chega ao raciocínio. E tem algumas coisas que a gente, por exemplo, essa história aqui de tirar os 3 e tal. Isso aí você tem que ter essas manhas. Isso aí só com exercício, tá? E saber tudo que a gente pode trabalhar, né? Para trabalhar com análise combinatória, ok? Se você gostou desse vídeo, eu acho que você gostou, hein? Deixa sua curtida, deixa seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado de novos vídeos como esse aqui. Tá legal? Um grande abraço!